apanhar de novo? Não pode ser. Eu vou colocar aquela apresentação. Só um instante. Pronto. Entrou? Está visível? Então vamos lá. Então eu aproveitei os logos que vocês criaram, né, para introduzir essa apresentação. Eu coloquei um monte de slides aqui, eu vou ver se eu consigo dar conta de uma boa parte deles, porque eu ainda gostaria de, no final, deixar aberto para algumas perguntas. E, por favor, Maria, anote no chat se tiver perguntas. O meu e-mail está sempre disponível para a gente conversar o tempo que for necessário, tá? Para a gente conversar depois. De vez em quando eu dou uma paradinha, tá? Você fica atento aí, tá? Eu dou uma paradinha aí para beber uma água e perguntar se tem alguma pergunta, porque eu vou pular de um assunto para outro, né? Então vamos lá, vamos lá se eu não... Bom, meu nome é Fábio Augusto da Silva Salvador, eu sou perito criminal da Polícia Federal desde 2003, mas eu sou perito criminal desde 93. Eu entrei primeiro no estado de São Paulo, como perito do estado, né, estadual, e depois fiz o concurso, depois de 10 anos lá na Polícia de São Paulo, e passei para a Polícia Federal. Eu tenho mestrado e doutorado em Engenharia de Minas pela Escola Politécnica da USP, e sou geólogo pela Unesp, né? E trabalhei muito em prospecção e pesquisa mineral e mineração em praticamente todas as regiões do Brasil, entre 87 e 93, antes de entrar para a área acadêmica e para perícia, para criminalística. Tenho uma boa experiência de Amazônia, tenho uma boa experiência dos outros estados do Brasil, mas sempre com prospecção, isso daí é a palavra-chave da minha carreira. Prospecção é buscar coisas escondidas, né? A gente aprende isso na geologia. E vai bem de acordo com o que a gente faz na perícia criminal. A gente procura coisas escondidas. Acontece que na prospecção mineral a gente procura coisas escondidas naturais, pela natureza, na maior parte das vezes. Enquanto que na criminalística a gente normalmente procura coisas escondidas por criminosos. Mas também é uma procura incessante. Se você não pode medir, então não é ciência. Deixa eu mostrar uns gráficos interessantes para vocês verem por que da importância de nós falarmos de criminalística. População prisional no Brasil, desde 2000 até 2014, vejam bem a escadinha de crescimento, né? De 2014 para cá cresceu mais ainda, já estamos perto dos 800 mil presos no Brasil. E prender não parece ser a solução, porque aumenta a criminalidade, aumenta o número de homicídios e também aumenta o número de presos. Então parece que encarcerar não é a solução para a segurança pública no Brasil. Por tráfico de droga, principalmente 147 mil pessoas estavam aprisionadas entre 2015 e 2016. Parece que também o combate às drogas não passa pelo aprisionamento. Nós temos que ter algum outro tipo de estratégia para combater isso no Brasil. Só cresce, e a gente não consegue combater, o tráfico só aumenta. As taxas de homicídio no Brasil, entre 1980 e 2015, vinham crescendo, deu um pulinho ali em 92, 94, pulinho para baixo, né? E deu um pulo grande entre 2004, 2005 e 2006. 2007 também, muito por causa do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento foi aquela lei criada para pegar as armas das pessoas, não pegar, comprar as armas das pessoas. Aí muitas pessoas entregaram armas, centenas de milhares de armas foram entregues no Brasil todo, e coincidiu com essa diminuição de armas na sociedade, as taxas de homicídio no Brasil diminuírem também. O que vem acontecendo agora, esse gráfico também até 2014, mas de 2014 para frente, essa linha acendeu cada vez mais. Está acendendo cada vez mais porque existe muito mais arma disponível no meio da população. Não é uma discussão ideológica, não é uma discussão política, estamos em cima de números, em cima de estatísticas, tá? As mortes violentas aumentaram nesse ano, elas haviam dado uma curvinha para baixo, estavam começando a diminuir um pouco em 2017, 2018,
principalmente em 2019. Em 2019 deu uma queda muito grande, bem grande, né? Apesar de 41 mil homicídios ser uma coisa indecente, mas houve uma queda sensível, como nunca tinha ocorrido. Existem explicações técnico-científicas para isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas voltou a aumentar. 2020 já está com teve 43 mil, quase 44 mil homicídios, e 2021 está pior. 2021, quando saírem os resultados no final do ano, a gente vai ter um susto. Estamos recuperando a posição, lá em cima, em número de homicídios. Eu sempre comento que quando eu participo de eventos com os estrangeiros, seja lá fora, seja aqui no Brasil, quando eu digo para eles que num ano a gente tem em torno de 50 mil homicídios, eles perguntam 10 anos, 5 anos, quanto que é isso? Não, um ano. Nós temos em torno de 50 mil homicídios por ano no Brasil. Isso é mais do que qualquer guerra que acontece em qualquer lugar do mundo. Ah, mas a população brasileira é muito grande também, né? Mas países com população equivalente à nossa não têm esses números de homicídios. Nós somos um país assassino, nós somos um país homicida, infelizmente, tá? Um mapa para mostrar para vocês, isso é da Transparência Internacional, o Brasil é muito mal avaliado em questão de corrupção. Então, eu estou tentando fazer algumas associações, né? Criminalidade, homicídios e corrupção. Parece que tudo corre muito junto. O Brasil deveria, pelo menos, tentar ter a corzinha amarela do Uruguai, a corzinha amarela do Chile, para não dizer a cor amarela bem clara da Austrália e de países escandinavos, por exemplo, né? O Brasil é um país muito corrupto também. Esse desenho, esse gráfico aí, mostra a conexão entre os crimes que a Polícia Federal investiga. Você não tem um crime dissociado de outro, você tem corrupção nos Correios, vejam se a setinha está aparecendo, né? Você me interrompe, tá, Maria, sempre que precisar. A corrupção nos Correios estão associadas aos grampos do BNDES, que estão associados com o caso Satyagraha, que vai para o escândalo das privatizações. As interrelações entre os casos criminais é muito grande. Então, a inteligência precisa ser utilizada para cortar essas cadeias, cortar isso. Não existe um caso criminal único. Existem vários casos criminais no Brasil, todos eles muito bem associados. Agora, um outro aspecto. O governo federal, cada vez mais, vejam o declínio da curva, o governo federal cada vez menos investe em educação. E isso tem acontecido muito violentamente a partir do ano de 2015. Tá? Cada vez menos investimento em educação. Em contrapartida, os investimentos em segurança pública se mantêm mais ou menos iguais nos últimos anos. Às vezes até subindo um pouquinho. Tá? Então, cada vez mais o governo federal e os governos estaduais colocam um pouco mais de dinheiro na segurança pública e um pouco menos de dinheiro na educação. Isso é interessante para a gente conversar, porque como vocês estão na academia, na universidade, e sentem na carne, na pele, a falta de investimento para os seus estudos, para as suas pesquisas, a segurança pública, ela é um manancial interessante para desenvolver pesquisas, desenvolver estudos conjuntos, bolsas de estudo, linhas de pesquisa acadêmica, financiadas pelo Ministério da Justiça, pelas Secretarias de Justiça dos Estados. Não é uma má tentativa, nós devemos usar o dinheiro que normalmente tem na Justiça, e ainda existe na Justiça, para suprir aquilo que é tirado da educação. Parece ser uma boa estratégia, tem dado resultado. Vocês vejam, eu sou um policial, estou conversando com vocês acadêmicos, estamos tentando fazer um elo, né? E buscar financiamentos para vocês. Aqui, apenas para ilustrar, a formação dos peritos criminais, isso é antigo, tá? Isso é de 2011, já deu uma mudança bem grande nos últimos 10 anos, mas dá para perceber que geologia, em 2011, era apenas 0,41% dos peritos criminais do Brasil, enquanto os engenheiros 27%, os farmacêuticos, bioquímicos, lá em cima, né, com 16, 17%, os geólogos estavam lá embaixo. Hoje deu uma elevadinha. Na Polícia Federal, nós somos em cerca de 50 geólogos hoje dentro da Polícia Federal. Poucas empresas privadas, poucas instituições
tem tanto geólogos quanto a Polícia Federal hoje. Então é muito interessante a gente desenvolver geologia forense, sermos os capitaneadores da geologia forense no Brasil, porque nós temos muitos geólogos e com muitos casos, uma demanda muito grande. Maria, você está me ouvindo? Pessoal, está me ouvindo? Vamos sim. Tá bom. Vamos ver. Então, alguma pergunta até aqui? Que eu vou passar agora para a parte teórica de geologia. Se tiverem alguma pergunta, pode interromper sem problema, tá? Tá bom, vamos embora. Geologia forense é a área da criminalística. Criminalística é a ciência do crime, não é criminologia. Criminologia é a mente do criminoso. Criminalística é a ciência exata, ciência aplicada ao combate ao crime. A criminologia é psicologia, é sociologia, são áreas que estudam o comportamento dos criminosos. O comportamento. Enquanto que a criminalística estuda o resultado da ação criminal e tenta, a partir do resultado, encontrar como que o crime aconteceu. Não quer saber se o cara é psicopata, não quer saber se o cara fez um crime passional, se estava com ódio de alguém, não. Isso tem implicação que a criminologia estuda, mas a criminalística quer os fatos e resolver o crime através das provas, né? Provas técnicas. Então é a área da criminalística que se preocupa com a aplicação dos dados e técnicas da geologia e das ciências naturais. Isso eu incluí recentemente por pressão das outras carreiras que estão fazendo parte da geologia forense. Temos biólogos, químicos, físicos, engenheiros, agrônomos, todos trabalhando conosco, então todos que lidam com as ciências naturais estão dentro da geologia forense, na apuração de questões de inquéritos policiais e processos judiciais que podem chegar aos tribunais. Juiz condena, juiz absolve. Perito criminal dá provas, gera provas, encontra provas, né? Encontra vestígios que se transformam em provas. Quem condena é o juiz. O juiz pode pegar um trabalho muito bem feito pelo perito e falar, eu não quero saber de nada disso, não. Eu quero só ouvir a delação que o cara fez. Tá bom. Da cabeça de juiz, a gente não sabe o que pode sair. Então, mas o nosso papel é técnico-científico, é em cima de provas materiais, tá? Só aqui no comecinho, tudo que a gente aprende na geologia, tudo, pode ser aplicado em determinado momento em casos forenses, tá? É muito inesperado, é muito surpreendente como conhecimentos de geologia que nós adquirimos no curso de geologia podem ajudar em certos momentos. Tá? Não é uma coisa estándar, padrão, não. Só pode usar solos, só pode usar geofísica. Não. Eventualmente a gente consegue outra aplicação de um conhecimento geológico para a geologia forense. O único curso de criminalística que existia nas universidades brasileiras era medicina legal, nas escolas de direito. E esse ano isso mudou. Já há um curso acadêmico de geologia forense em universidades brasileiras. Esse título, Geologia Forense, é na Universidade Federal do Paraná, é uma matéria optativa que vai começar esse ano para estudantes a partir do 8º semestre. Então, é uma optativa de geologia forense. A gente espera que seja a abertura de outros cursos, tá? Tem muito para ensinar. E a Universidade Federal do Paraná iniciou antes de outras escolas. A USP está com um interesse grande também em ter dentro da geologia, e isso deve se irradiar, à medida que a gente começar a montar massa crítica, resultados, trabalhos acadêmicos. O Congresso Brasileiro de Geologia agora vai ser muito importante para a gente discutir isso, né? Então, mas o primeiro, por enquanto, está na Universidade Federal do Paraná, começa agora, no mês de agosto. Esse trabalho eu apresentei em 2018, no Rio de Janeiro, tentando despertar, foi no Congresso Brasileiro de Geologia, mas foi um pôster, não havia nem sessão de geologia forense, falando a importância social do ensino acadêmico de geologia forense. Foi um pôster muito bem visto, muita gente quis ver, que bacana, que legal, que interessante, mas não houve muita repercussão. Hoje não, hoje já temos um espaço bem mais respeitado dentro da área de geologia. Criminalística é o conjunto, eu falei que era ciência contra o crime, né? É o conjunto de procedimentos científicos de que se vale a justiça moderna
para averiguar o fato delituoso e as suas circunstâncias. Isso é o estudo de todos os vestígios do crime. Pode ser um grão de areia, pode ser um container, pode ser um veículo, pode ser um cadáver. Todos os vestígios do crime, por meio de métodos adequados a cada um deles. Balística, documentoscopia, tudo isso faz parte da criminalística. Nossa missão é realizar a investigação por meio do exame técnico e científico. Metodologia científica. Eu costumo dizer para os delegados que questionam a gente de vez em quando nos nossos resultados que o nosso trabalho é triste, sabe? O nosso trabalho ele é exato. Ou é isso, ou não é isso. A gente não consegue ficar especulando muito. A gente pode chegar a uma conclusão diferente da investigação que o delegado está tocando. Delegado, infelizmente, aquela sua tese, nossas provas não levaram a isso. E nós temos que ser rigorosos, temos que ser isentos, temos que ter liberdade, autonomia para poder dizer, infelizmente, aquela pessoa que você achava que era criminoso, era o criminoso, não há prova técnico-científica contra ele. Sei lá. Vamos em frente, a vida é assim, né? Nem toda a nossa tese pode ser demonstrada. O primeiro geólogo forense da humanidade, né? Arquimedes. Arquimedes formulou tudo isso, história, né? Arquimedes formulou a lei do empuxo, a teoria do empuxo, né? E reza a lenda que ele descobriu uma fraude numa coroa de ouro através de um banho que ele estava tomando, quando ele percebeu que a água caía para fora da banheira, e ele entendeu que o volume de água deslocado corresponde ao volume de água colocado dentro d'água. Então, uma coroa que havia sido feita para um rei que deveria ter tantos gramas de ouro, não tinha tantos gramas de ouro. Era uma mistura ouro-prata. E aí tinha um volume maior, era um pouco maior do que deveria ser. Ele percebeu que se jogasse a coroa dentro d'água, aquele volume deslocado de água não seria o mesmo volume de uma barra de ouro com a mesma massa. Então ele entendeu a fraude, tinha um pouco de prata misturado nessa coroa que o rei pediu para o joalheiro fazer, para o ourives fazer. Então e hoje, 2000 e poucos anos depois, nós usamos técnicas semelhantes a essa para tentar dizer se o ouro é autêntico ou não, se o ouro é puro ou não. Nós usamos densidade, usamos outros métodos analíticos, mas a densidade sempre vem em primeiro lugar, né? Então, talvez tenha sido a primeira sacada, o primeiro insight de geologia forense registrado. Tem coisa mais antiga, tem coisa da China, tem coisa do Egito, mas essa talvez seja mais famosa. Geologia forense na história. Mumificações no Antigo Egito usavam substâncias químicas extraídas de minerais para poder conservar os faraós. Falsificações de gemas na China. A China já falsificava gemas há milhares de anos atrás. E um papiro que foi identificado como sendo falso também consta dos livros de história como um dos primeiros casos de aplicação da geologia forense. Eu entro em detalhes depois. Essa série de livros do Sherlock Holmes também é o marco inicial da geologia forense, pelo menos no imaginário da população toda. O autor da série Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle, ele usava muitas explicações técnico-científicas, geológicas, para os seus casos criminais. E ele ajudou a que a população enxergasse a utilidade dos conhecimentos sobre os minerais, sobre as rochas, para tentar fazer relações dentro de um crime. A frase dele, o mundo está cheio de coisas óbvias que ninguém jamais observa. Tem vários livros deles que sempre a resolução é através de algum aspecto da geologia forense. Principalmente esse livro, Um Estudo em Vermelho, de onde foi retirado esse pequeno parágrafo. Havia muitas pegadas no solo úmido e argiloso, mas como a polícia tinha andado por ali, eu não via de que maneira o meu companheiro poderia deduzir qualquer coisa à vista delas. Não obstante, após a recente e extraordinária prova da rapidez das suas faculdades perceptíveis, não duvidei de que pudesse ver muitas coisas invisíveis para mim.
as marcas com argila na pegada do suspeito levaram nesse livro à resolução do caso. Tá? Então, são os primórdios da geologia forense. Depois começam a aparecer os cientistas, os caras que começaram a sintetizar um pouco mais o conhecimento científico da época e escrever os livros que hoje são a nossa referência primária, né? O Hans Gross, que afirmava a criminalística é o estudo global do crime, usa interdisciplinaridade. O George Popp, que foi o primeiro cientista forense a usar evidências geológicas para solucionar casos criminais. Esse é o nome mais importante, talvez, da criminalística. A gente ouve falar de um monte de gente, mas sempre alguém vai falar do Locard. O Locard formulou esse princípio básico da ciência forense. Todo contato deixa uma marca. Todo contato deixa uma marca. Se vocês estão segurando no mouse de vocês, ou no celular, o que é mais provável nesse momento, vocês estão segurando no celular, vocês estão deixando uma marca nesse celular. O DNA de vocês, pelo menos, está lá. Pelo menos o DNA está. Se vocês tiveram um trabalho de campo hoje, estão com as mãos sujas de areia, de argila, e estão mexendo no celular, vocês estão deixando vestígio de solo nesse celular. E não adianta limpar. Alguma coisa sempre vai ficar. Depende da especificação e da qualidade das análises e encontrar o que tem lá. Mas dá para encontrar. Cada vez mais as metodologias científicas hoje, os equipamentos permitem que a gente encontre nanopartículas, que a gente encontre coisas diminutas, minúsculas. Então fica uma marca. Agora é muito bacana a frase que eu ouvi essa semana, tá? Eu ouvi essa semana agora, que passou na última semana, né? De um pesquisador que falou o seguinte: o Locard formulou essa teoria, todo contato deixa uma marca, né? Mas filosofando um pouquinho, todo contato também não retira uma marca? Não tira uma marca? Onde você deixa uma marca, você não retirou alguma coisa daquele lugar? Tá? Isso foi uma frase que semana passada eu ouvi de um advogado, eu achei muito interessante, vou pensar um pouco a respeito disso daí, tá? Mas esse é o nome mais importante da criminalística, sem dúvida. Sem dúvida, vocês vão ouvir falar de Locard muito tempo. Esse é um dos trabalhos que ele fez, tá? Seminal, um dos trabalhos mais importantes da criminalística mundial. Esse é um outro pesquisador, o Heinrich, que também se detinha a detalhes, se detinha a coisas pequenas em local de crime. Ele gostava de observar vestígios, microvestígios em local de crime. A frase dele, a análise do crime é um processo ordenado. Ele começou a colocar um pouco de ordem numa bagunça que existia até o tempo dele. Olha ele fazendo um exame, ele mesmo, tá? O Heinrich fazendo um exame numa maçaneta, colhendo vestígios numa maçaneta. E aí os vestígios também, isso é dele, tá? Tanto essa primeira foto quanto a segunda foto são do Heinrich. Veja como ele guardava os vestígios balísticos dentro de caixa de fósforo naquela época. Mas já é uma organização, né? Já começou a ter uma pequena organização. E hoje, o que ele estava fazendo aqui, ele estava provavelmente procurando vestígios ali na maçaneta, é totalmente desautorizado. Cadê as máscaras? Cadê as luvas? Está havendo contaminação, alguém está bafejando em cima, está jogando seu DNA, né? Então, hoje já evoluímos, mas a gente percebe que ele está olhando com muito detalhe uma maçaneta. Ele encontrou alguma coisa que eu não sei o que é ali, né? Está procurando. Mais modernamente, esse senhor chamado Macrone, já falecido, ele foi o pioneiro no emprego da microscopia eletrônica e da microscopia óptica nas ciências físicas e forenses. Ele fundou um laboratório importantíssimo no Brasil, no mundo, tá? Perto de Chicago, numa cidade próxima a Chicago, nos Estados Unidos, que é a Microtrace. É uma empresa que meu sonho era ter uma empresa dessa aqui no Brasil para contratar um monte de geólogo forense para trabalhar com essas áreas aí, essas áreas das geociências, tá? Contaminações, problemas farmacêuticos, problemas civis, análise forense, mas a Microtrace, ela vai receber ainda esse ano um colega de vocês, o Matheus aqui da Universidade Federal do Paraná, está com o estágio assegurado lá na Microtrace, só não foi para lá ainda por causa do Covid. Mas ele está sendo aguardado lá para fazer um estágio, e eu quero que ele volte e traga todo o conhecimento da Microtrace para a gente tentar internalizar esse conhecimento, né? Esse um amigo meu, falecido em 2018,
o Raymond Murray, que é considerado hoje assim um dos papas da geologia forense moderna. Eu tive o prazer de conhecê-lo em Bogotá, quando nós estivemos no primeiro seminário ibero-americano de geologia forense. E ele era louco da vida com a CSI. Ele falava, no CSI tudo é falso, tudo é falso. Eu falava, Ray, não é assim. No CSI é falso porque eles têm que resolver um caso em 1 hora. Na televisão você não tem um mês para fazer um caso, né, como nós temos, né? Mas eles têm que resolver em 1 hora. Mas é um desserviço à nossa carreira, nosso conhecimento. E eu, não, Ray, é melhor que seja bem desenvolvido, pelo menos mostrado para a sociedade. Mostrado para a sociedade. E as séries CSI ajudaram a divulgar, né? Ter muita divulgação. É uma pessoa espetacular e ele é homenageado todo ano pelo IFG, né? Pela Iniciativa em Geologia Forense, a entidade que eu faço parte. Aqui um gráfico mostrando que a partir dos livros do Ray, do Raymond Murray e do Tedrow, o amigo dele, colega dele, a partir dos trabalhos que ele fez em geologia forense, houve uma evolução violenta de trabalhos realizados. Então ele começou a mostrar para as polícias que a aplicação de geologia era fundamental para resolver certos casos. Essa é a logo da Sociedade Geológica de Londres, também importante instituição que também desenvolve geologia forense. Nós estamos todos muito próximos deles, tá? Quando a gente tem lá IFG nos nossos símbolos, nós estamos todos em contato com esse pessoal. As publicações científicas, só uma comparação, veja como o DNA forense cresceu, né? Cresceu muito, até recentemente, vem crescendo num ritmo enorme, e a geologia forense vem um pouquinho mais devagar, isso até 2005. Nós vamos atualizar esses gráficos aqui, daqui a um ano, temos esse objetivo, vocês vão ver que vai haver um salto aqui, um salto bem grande, tá? Muito por iniciativa das academias brasileiras, das universidades brasileiras. Exemplos de trabalhos importantes internacionais, muitos deles voltados para solos, pedologia, solos, como mineralogia e pedologia ajudam a resolver casos de assassinato, de homicídios, solos, todos os colegas, tudo do Fitzpatrick, lá, 2 do Fitzpatrick, lá da Austrália. A Austrália é muito desenvolvida em geologia forense. Brian Stan também, que escreveu bons livros, mas aí solos, aí vai. O FBI, tá? Essa também é colega nossa da IFG, a George Webb. Estamos muito próximos dela. Quando eu falo estamos, vocês estão, tá? Estamos muito próximos. Professora Lorna Dawson, da Escócia, figura importantíssima dentro da IFG, dentro da Geologia Forense Internacional. Sedimentos em sapatos, isso é muito, muito utilizado, e nós vamos utilizar muito, cada vez mais aqui no Brasil. Solos do Fitzpatrick, solos, geologia forense urbana. Nós estamos agora entrando nos solos em áreas urbanas. Há um trabalho de mestrado sendo desenvolvido na Federal do Paraná, pelo Matheus também, e ele vai aplicar isso lá na Microtrace, nos Estados Unidos, que procura fazer um mapa geológico da região metropolitana de Curitiba para fins forenses. Não um mapa de geologia acadêmica tradicional. É um mapa para fins forenses. A gente tem que saber até que espessura a gente quer conhecer os solos, porque ninguém enterra indivíduos a mais de 2 metros de profundidade. Um trabalho inicial de geologia forense no Brasil, agora falando do Brasil, tá? Do professor Vander, da Universidade Federal do Paraná, tá? Um grande pesquisador que teve a sacada há muitos anos atrás, isso em 2008, de tentar fazer um mapa um mapa geológico da região metropolitana de Curitiba para fins forenses, tá? Não apenas um mapa geológico, mas um específico forense. Esse é um trabalho que eu fiz a partir de um laudo bem legal, bem tranquilo que eu fiz, e que eu me socorri do Matheus, do Ricardo Mascarenhas e da Annelise, todos eles pesquisadores excelentes, e eu vou falar um pouquinho desse trabalho no final. Aquele que eu falei, naquele pôster, a importância social do ensino acadêmico da geologia forense, aplicação de radar de penetração no solo,
Perguntem para o Rafael amanhã na apresentação de geofísica a respeito desse trabalho, que foi realizado em Guaíra, no estado do Paraná, buscando artefatos indígenas dessa etnia, Tecorra-Jevi. Tá? Os Tecorra-Jevi, eles ocupam as margens do Rio Paraná, e o radar de penetração do solo ajudou a encontrar e caracterizar os sítios indígenas. Para que isso daí, né? Para que não se construam edificações e obras onde não se deve construir. Tá? Porque se é uma terra indígena, a gente não deve mexer, né? A lei diz isso, não sou eu que digo, é a lei que diz. Mais solos, mais trabalhos de solos, de brasileiros, de colegas nossos, o Vander, a Samara, o Luiz Prandel, olha eu aqui, Fábio Salvador aqui. Isso aqui foi um agrado que fizeram para mim, porque eu só arrumei as amostras para eles, e eles me colocaram lá, é muito bom isso. Nós todos aqui, a equipe de solos aqui da Universidade Federal do Paraná, e a Lorna Dawson nos ajudando, tá? E o Alexandre Lara, perito do Estado do Paraná, conseguindo as amostras. Esse aqui foi um caso de resolução de homicídio, tá? Eu vou falar um pouquinho depois desse caso, com mais detalhe, onde nós usamos amostras de solo para associar um homicida com a cena de crime. Solos. Vocês veem que aqui no Paraná, solos é o carro-chefe. Como eu falei, que aí no Espírito Santo, eu acredito que gemologia tem um campo gigantesco para avançar. Aqui a dissertação de mestrado desse perito que eu disse, Guilherme Lara, fios de cabelo. Olha aqui o mestrado dele, fios de cabelo. O que tem a ver fio de cabelo com geologia? Tem muito a ver. Ele vem no solo, ele é encontrado no solo. Quando nós separamos os fios de cabelo da fração mineral do solo, alguma coisa você tem que fazer com fio de cabelo. E aí os criminalistas analisam os fios de cabelo e encontram características que levam a pessoa que deixou aquele fio de cabelo no solo, né? Só que para isso a gente tem que entender que o fio de cabelo ele pode ser mais denso, pode ser mais espesso, ele pode ser oriundo de negroides, de asiáticos, de diferentes etnias. Tá? A gente consegue, por um fio de cabelo, afirmar qual pessoa, qual etnia esteve junto daquele solo. Tá? Aqui também um doutorado da Samara, em solos, e o TCC do Matheus em solos também. Tá? Quando eu falo em solos, é uma gama muito grande de conhecimentos, tá? Mineralogia, geoquímica, mas o assunto solos é muito forte, porque está associado com homicídios. Vocês lembram aquele primeiro gráfico que eu mostrei, né? A quantidade gigantesca de homicídios que nós temos no Brasil para tentar ajudar a resolver. Aqui, um doutorado de 2020 da nossa colega Marina Milanello, que é colega da Cíntia, que fez uma apresentação bacana hoje sobre palinologia, né? Hoje pela manhã, antes da minha faia técnica. A Cíntia falou de palinologia e ela trabalha com a Marina, ela estuda com a Marina. Avaliação forense de vestígios botânicos. Botânico para geologia. Botânico porque os vestígios botânicos estão no solo. E a gente não consegue pegar e fechar os olhos para os vestígios botânicos e só olhar a parte mineral. A gente tem que conhecer um pouco de botânica também. E por sorte, no curso de geologia, nós temos um pouco de botânica, né? Na área de paleonto. A gente não é alheio à botânica, não. E os canaviais do estado de São Paulo são pródigos em receberem cadáveres desovados pelos criminosos de São Paulo nos seus canaviais. Então, conhecer a característica do solo, geológica e botânica, ajuda a gente a fazer relações, por exemplo, com o carro da pessoa que levou um cadáver para desova dentro de um canavial. Tá? É esse que é o objetivo do trabalho da Marina. Alguns livros, esses dois são fundamentais, eu tenho os dois. Se eu pudesse recomendar um presente de Natal de um de vocês para outro de vocês, um amigo secreto, ache esse livro aqui, dá de presente um para o outro. São espetaculares, o Evidence from the Earth e o Geoforensics. São livros espetaculares, de cabeceira. Tá? Aqui é uma outra capa do Evidence from the Earth, aquela que eu já tinha mostrado. Esse livro também é muito importante, do Kenneth Pye, é muito importante nos Estados Unidos, principalmente, mas há muita publicação. E nós estamos prestes a lançar um livro no Brasil de geologia forense, em português, né?
Esses já são mais recentes, da Rosa e do Pier Matteo, nossos amigos da IFG da Itália. Tá? Um livro muito bacana também. E esse daqui é do pessoal da Holanda, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas ele é muito novo, então eu fiz questão de colocá-lo aqui. Livros de ficção, onde se usam dados científicos geológicos para resolver casos, tipo Conan Doyle, né, com o Sherlock Holmes, e essa Sarah Andrews está ganhando um monte de dinheiro com esses livros aí, tá? E o Guia de Geologia Forense, que está sendo terminado, finalizado esse ano pelo pessoal da IFG, eu já tenho uma versão preliminar, logo logo vai estar divulgado para todo mundo. É um guia de 200 páginas, como proceder em cenas de crime, como proceder com geofísica forense, como proceder com tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui. Ciência contra o crime, efeito CSI, estamos construindo uma nova ciência sobre bases sólidas? Essa é a grande preocupação dessas conversas que nós temos com os capítulos estudantis, tá? O fundamental é ciência, método científico, nada de chute, nada de conhecimento de ouvir falar, eu acho que, tá? Pode ser, nada disso. Nós temos que demonstrar, através de metodologia científica, aquilo que nós queremos demonstrar. Efeito CSI, será que vai passar? Será que depois que essas séries de televisão forem esquecidas, que nem o Perdidos no Espaço, que eu assistia quando era garoto, será que ninguém mais vai lembrar da criminalística? Duvido, duvido. Cada vez mais a criminalística tem interessado a juventude. E a pergunta para vocês, estamos construindo uma nova ciência sobre bases sólidas? Eu acredito que sim, mas depende dos estudantes e dos professores daqui para frente. Tá? A gente tem um caminho gigante e próspero a percorrer. Tá? Primeiro seminário ibero-americano, chama o curso, né, na época, de geologia forense, em Bogotá. Foi aí que eu conheci o potencial da geologia forense. Eu fui para Bogotá, me chamaram por acaso, foi uma coincidência, dessas boas coincidências que a gente tem na vida. Conheci todo o pessoal da IFG lá em Bogotá, meu bom amigo Carlos Molina, lá da Colômbia, que como eu é representante para a América Latina da IFG, e todos esses bambambãs aí que me iniciaram, tá? Que me mostraram a importância da geologia forense. Foi tão bacana esse primeiro seminário, curso, como se chamava na época, que nós fizemos o segundo no Brasil, em 2013, o terceiro em 2017 na Argentina, e o quarto aconteceu em 2019 no México. O quinto era para ser no Brasil ou na Colômbia, mas bagunçou tudo por causa da pandemia. Bagunçou tudo e eu acho que nós vamos juntar com o Interforensics, ou vai ficar para 2022, ainda estamos discutindo quando que vai ser o seminário. Ou uma ideia mais ousada, em que em 2022, vai depender de vocês, professores e estudantes, que nós façamos o primeiro congresso latino-americano de geologia forense. Vamos ver se a gente tem pernas para isso, né, centopeias? Vamos lá. Fizemos outros eventos, aqui em Curitiba principalmente, Colóquio Sul Brasileiro de Ciências Forenses, onde a geologia forense discutiu muito com o DNA. Foi muito bacana esse evento também. O workshop sobre isótopos, perdão, esse é sobre isótopos forenses. A isotopia forense está crescendo paralela à geologia forense, e nós vamos, ombro a ombro, disputar quem que vai fazer coisas mais importantes daqui para frente. A isotopia forense pode identificar a origem, por exemplo, das madeiras da Amazônia, mas também pode identificar a origem de metais, do ouro, e aí a geologia forense quer puxar a isotopia para dentro do seu arcabouço. O ouro, temos um projeto gigantesco dentro da Polícia Federal que usa isótopos de chumbo, isótopos de enxofre, isótopos de rênio, ósmio, e vamos ver onde que a gente vai chegar nisso. Tá? Eu sou muito otimista. Aqui já são os eventos dos capítulos estudantis, esse aqui é o primeiro, em minha homenagem ao pessoal de Pelotas, que está voando também, o pessoal, como vocês aí do Espírito Santo, o pessoal da Universidade Federal de Pelotas é precursor e é muito acelerado. Espero que vocês consigam disputar palmo a palmo com eles, quem produz mais. Quem produz mais. Esse é um congresso que ocorre sempre em Ribeirão Preto, todo ano, o ENCFOR, tá? É química, mas tem um espaço muito grande de geologia forense lá dentro também.
O primeiro workshop virtual, maravilhoso, que nós fizemos, né? Que nós fizemos de 30 de novembro a 4 de dezembro. Eu achei espetacular. Trouxemos toda a galera da IFD para fazer reuniões conosco. Eles ficaram encantados. A partir desse workshop, nós conseguimos espaços dentro da IFD, financiamentos, pequenos financiamentos, trabalhos internacionais, e por aí vai. Em 2021, aqui está junho, está errado, tá? Esquece, apaga. Novembro, 4 de novembro, vai haver o Interforensics, em Curitiba. Ele foi adiado para novembro e eu, muito bobo, não troquei aqui ainda o pôster. Agora o folder. Mas vai ser em novembro aqui em Curitiba, todos estão convidados, vai ter presencial e provavelmente virtual. Então vamos participar, vai haver uma sessão muito grande de geologia forense e outra de microvestígios. E o congresso, né? O congresso que já está aí. Daqui a pouquinho nós já estamos falando de geologia forense para os colegas geólogos no 50º Congresso Brasileiro de Geologia. Eu vou dar um mini curso, vários colegas nossos vão dar palestras, vão apresentar trabalhos. Nós entramos bem, viu? Entramos bem, estamos com 19 trabalhos. Estamos melhores do que muitas áreas da geologia logo na primeira participação. E o Congresso Internacional de Geologia, na Índia, foi adiado, por motivos óbvios, né? Foi adiado sine die, a gente não sabe quando que vai acontecer. E esse evento vai acontecer, tá? É o da Agência Internacional de Ciências Forenses, a maior entidade internacional de ciências forenses mundial, vai ser na Austrália em 2023. Então, quem sabe nós não tenhamos colegas nossos em Sydney em 2023 falando de geologia forense. Antes de entrar em casos, alguma pergunta de vocês? Estou muito chato, estou muito rápido, muito lento? Fale alguma coisa, Maria Júlia, enquanto eu tomo uma água. Paraná. Sim, isso. O segundo, maravilha. O segundo workshop agora vai ser voltado para profissões, tá? Para mercado de trabalho. O pessoal está bem dedicado a encontrar palestrantes que abram portas para a gente, tá? Para a gente pegar e nos oferecermos. Falar, ó, eu vou fazer um mestrado em solos, onde que eu posso trabalhar com isso? Eu vou fazer um mestrado em sismologia forense, onde é que eu posso trabalhar com isso? Vou fazer um mestrado em gemologia forense, onde que eu posso trabalhar? Para trabalhar, né? Porque a gente precisa também não só ficar no acadêmico, a gente tem que aplicar o nosso conhecimento na profissão, né? Então vamos para alguns casos onde a geologia forense ficou famosa, né? Vocês vejam, não é apenas solos, gemas, metais preciosos que a gente trabalha. Também a sísmica, a sismologia forense é empregada para saber de onde veio as ondas, de onde vieram as ondas de explosões, casos de terrorismo. Esse aqui ficou muito famoso, o ataque às embaixadas, foi só no Quênia, isso, foi só no Quênia, a embaixada americana que foi explodida e pela sismologia se conseguiu chegar à origem da explosão, como também esse caso em Oklahoma. Ficou famoso o maior caso de terrorismo interno dos Estados Unidos, onde um maluco chamado Timothy McVeigh explodiu um edifício público, matou mais de 170 pessoas, né, em Oklahoma, em 95, e a sismologia permitiu identificar uma fonte só de explosão. Quando 2 sismógrafos de estações diferentes de medição mostraram que foram 2 pontos de explosão, e a sismologia mostrou que foi um ponto só. Então aí a direção da investigação conseguiu chegar no Timothy McVeigh. Não houve uma dispersão procurando outras pessoas, ele era autor isolado desse evento. Então a sismologia forense é um dos ramos da geologia forense.
Esse caso é clássico, super clássico. O primeiro-ministro italiano Aldo Moro, ele foi sequestrado e morto pelas Brigadas Vermelhas da Itália, um grupo terrorista na Itália, e se chegou à conclusão de como foi o sequestro, onde ele ficou preso, como ele foi morto, através de vestígios de solo, vestígios de argila, no carro, nas roupas dele, nas pegadas dos suspeitos. Então, ele é um dos casos clássicos da geologia forense, e até filme a respeito disso a gente tem. Falei lá atrás um caso chamado Marie Latelli, ele é clássico também, porque foi uma das primeiras vezes onde a polícia utilizou química, mas a base mineral do make-up, né, da maquiagem de uma mulher que foi esganada, e essa esganadura deixou marcas embaixo da unha do assassino, e a análise da maquiagem que estava preservada embaixo da unha do assassino, a parte mineral dessa maquiagem, levou ao confronto com a maquiagem que a Marie Latelli usava quando foi morta. É só isso. O cara dizia, não, eu não cheguei perto dela, não encostei nela, não encostei, não fiz nada, não fiz nada. Olhando embaixo das unhas dele, verificou-se que havia uma carga mineral semelhante à carga mineral da maquiagem da moça que foi morta. É um caso clássico também. Esse é outro caso clássico de geologia forense. No final da Segunda Guerra Mundial, o Japão já não sabia mais como reagir aos ataques americanos, e já estava praticamente perdido a guerra para eles. Os japoneses começaram a bombardear os Estados Unidos através de balões que atravessavam o Pacífico todinho, saíam do litoral do Japão, chegavam no litoral dos Estados Unidos e caíam incendiando florestas americanas. E não foi pouco não, foi um monte de incêndio que teve lá no final da Segunda Guerra. Olha esses pontos aqui, ó. Canadá e Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos recebendo bombardeio de bombas em balões que viajavam através do Pacífico. Pelo conhecimento das correntes aéreas, correntes de vento, os japoneses estavam conseguindo bombardear os Estados Unidos por fogo nas florestas, né? E um geólogo chegou à conclusão que a carga mineral que estava nos balões vinha de uma praia do Japão. Era uma carga mineral de rocha vulcânica, de areia de origem vulcânica, semelhante à de uma praia japonesa que ele conhecia. Aí, amostras dessa praia bateram com amostras dos balões que estavam vindo para cá. Então, vocês vejam, né? A areia que se encontrou aqui se associou com a areia que estava no Japão e fechou o caso criminal, tá? Até o Havaí tomou umas bombardeadas aqui, se eu não me engano, que é Havaí. Esmeraldas, para quem gosta de gemologia. Esmeralda é talvez a gema mais empregada no mundo para fraudes, isso historicamente, tá? Porque a esmeralda não é tão rara quanto os diamantes, é rara também, é rara, mas boas esmeraldas são raras. Mas existem esmeraldas de menor qualidade que historicamente são utilizados para fraudes. E tem muitos casos. Eu já peguei mais de uma dúzia de casos de fraudes com esmeraldas na Polícia Federal. E isso acontece a todo instante. A todo instante. Ou avaliações maiores ou avaliações menores. Você pode subavaliar ou superavaliar. E para quê? Para lavar dinheiro. Para lavar dinheiro ou para utilizar esmeraldas que não valem porcaria nenhuma. Esmeraldas ruins. Aqui, ó. Essa é uma esmeralda ruim. Estava num lote de esmeraldas que nós analisamos na Polícia Federal, mas que estava passando como de alto valor. Por quê? Porque o meliante, né, o indivíduo que queria enganar a polícia, veja, nem verde ela tem aqui, nem muito verde, queria que isso tivesse um valor muito grande para poder usar de lastro para empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. Um laudo feito por uma pessoa também de más intenções, dizendo que essas esmeraldas valiam muito, estavam sendo utilizadas para fraudes, né? E isso é um trabalho que a gente continuamente faz. Então, a professora que estava falando no começo comigo, antes da apresentação, saiba que na Polícia Federal, esmeraldas são um prato cheio, tá? Toda hora recebe esmeralda de boa, de má qualidade. Opa, quem que é o barbudo aí? Alguns de vocês acho que não tinham nem idade nessa época, mas o Bin Laden
quando ordenou o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que derrubou as Torres Gêmeas em 11 de setembro, ele fez umas gravações se mostrando para o mundo. Aqui são as gravações que ele fez na Al Jazeera, né, aquela rede árabe. E ele se deixou fotografar, filmar com essas rochas atrás. Essas rochas foram identificadas como calcários das colinas de Kandahar, no Paquistão, e logo na sequência, por um geólogo da CIA, que já tinha estado nessa região, e viu as filmagens e falou, pode bombardear o Paquistão naquela região, que o Bin Laden está por lá. 2 horas depois dessa identificação, um grande bombardeio foi feito lá nas colinas de Kandahar, não pegou o Bin Laden, mas foi uma ação motivada por um conhecimento geológico. Eu estou falando aqui sobre fazendas de corpos, body farms, que tem a ver com geologia forense, e é um objetivo meu desenvolver esse assunto dentro do Brasil, antes que eu me aposente. Eu quero que nós tenhamos no Brasil uma fazenda de corpos, pelo menos, como existem em em alguns países do hemisfério norte. Aqui nós temos muita dificuldade de tratar desse assunto. Fazendas de corpos são fazendas de corpos. São fazendas que recebem corpos enterrados para fazer a análise da deterioração dos corpos e quais as suas relações com o meio ambiente, com os solos, que tipo de solo, que tipo de mistura que vai dar o corpo degradado com os solos que os abrigam. Para quê? Para achar vítimas enterradas. Nós temos que fazer os estudos de laboratório para sair procurando gente que está desaparecida, que está enterrada. Isso se faz em alguns países. Há muito tempo. Tá? Procurar corpos enterrados. No Brasil com certeza tem milhares de corpos desaparecidos enterrados que a gente não sabe como procurar. A gente não sabe como procurar. A gente coloca cachorro para ir buscar e antes de fazer isso a gente não faz um estudo científico do terreno para saber, olha aqui é uma representação de geofísica aplicada a um local onde se encontrou um cadáver. Existe a formação de substâncias que reagem com o solo e provocam, além de odores que os cachorros podem encontrar, também anomalias geofísicas. E essas anomalias, com o radar de penetração no solo, a gente consegue... Mas precisamos testar. Fazendas de corpos hoje no Brasil usam porcos. Nos países do hemisfério norte já se usam restos humanos para se fazer isso. Quem sabe um dia a gente faça isso aqui no Brasil também. Tá? Casos onde eu atuei, furtos, resolvidos através de conhecimento geológico, como que isso? Essa aqui é uma sala de aula na Universidade Federal do Paraná, onde um indivíduo gostava de roubar os data show da sala, subia numa cadeira e roubava data show. Todo final de semana ele entrava e roubava. Roubou mais de uma dezena de data shows durante um certo tempo. Até que o dia que ele deixou uma marca, uma pegada. Essa pegada tem solo aderido e tem um desenho muito claramente marcado aqui. Foi encontrado um suspeito que tinha um calçado que tinha esse desenho da pegadura, da pisadura, da pegada, né? E também aderido o mesmo tipo de solo, tá? Essas marcas aqui incriminaram, permitindo que a gente chegasse ao suspeito. Depois foi fácil. Depois ele tinha tanto data show em casa que caiu a casa dele. Mas foi interessante que houve um vestígio que foi bem analisado aqui. A gente recebe muito material fraudado, como se fosse ouro. Isso aqui é latão, tá? Latão que se passa por pepita de ouro. É muito fácil de identificar, mas os leigos não conhecem. Os leigos compram, os leigos usam, achando que é ouro. Nem a densidade engana, né? Mas tem muita fraude. E não, chega volta e meia pra gente. É facinho. Esse exame é muito fácil. Como existem também exames um pouco diferentes. Isso aqui são rolamentos de roda de carro, rolamentos de veículos, que chegaram para a gente, na Polícia Federal, para identificar se eles eram falsos ou verdadeiros. Por quê? Os falsos estavam rompendo muito facilmente e provocando acidentes nas estradas brasileiras. Tinha gente que comprava o carro com os rolamentos novinhos e saía para a estrada e tinha capotamento, tinha acidentes sérios, várias mortes acontecendo nas estradas brasileiras por causa de fraude em rolamento. Esses rolamentos foram apreendidos na casa de um suspeito
e nós fizemos a comparação por microscopia eletrônica entre aquele suspeito, esse aqui, e aquele autêntico, da Tinken, uma empresa alemã que nos mandou o padrão. A gente percebe a textura completamente diferente, e essa mostrou que esse aqui era falso. Rolamento falso da Ucrânia, provocando acidentes em estradas brasileiras, tá? Por que tem geologia forense aqui? Porque nós usamos a microscopia eletrônica, a metalografia, tá? Fizemos análises muito próximas do que a gente faz nos nossos cursos de geologia. Também aqui, limalha de ferro associada a um equipamento adulterado, onde a limalha de ferro foi encontrada na lima do suspeito. Uma lima que deixou limalha, onde nós comparamos os dois metais, fizemos a análise também em microscopia eletrônica, e verificamos que a limalha de ferro que estava nesse equipamento era gerado por uma lima de um suspeito. Casos de homicídio, onde nós associamos, essa foto não está muito boa, aqui está melhor, vocês estão vendo que está tudo vermelho aqui, ó. Tem uma mancha vermelha, né? Isso aqui é tinta vermelha que estava no corpo de um menino que foi colocado dentro desse carro e levado a um local de desova. Ele foi morto. Essas esfregaduras aqui também eram dele, do corpo dele. Ele estava vivo aqui dentro. E como é que nós conseguimos afirmar tudo isso? Porque nós analisamos essa tinta, aqui está melhor, aqui está um detalhe melhor. Esses esfregaços aqui com essa tinta vermelha. Ui, perdão, pulei aqui. Deixa eu voltar. O que aconteceu? A tinta que estava no carro era compatível com a tinta que estava na vítima. Tá? Nós podemos... E o que tem a ver tinta? Tinta tem pigmento mineral. A análise de tintas cai para geologia forense e para química forense. Mas os geólogos forenses também podem avaliar se havia solo, se havia sangue no local. E nós encontramos apenas essa tinta que permitiu a correlação. Esse é um caso longo, eu poderia contar para vocês com mais detalhe, mas análise de tintas também é muito conclusivo para associar vítimas e locais, tá? Por que eu coloquei... vocês estão me ouvindo, Maria? Estamos ouvindo. Então, alguém está assistindo o caso Evandro? No Globoplay? Acho que não estou não. Assistam, tá? Se vocês tiverem condição, assistam, porque é uma história espetacular, interessante demais. E eu descobri, no último capítulo que eu assisti agora nesse domingo, que eu, em 2005, utilizei geologia forense no caso Evandro sem saber. Em 2005, eu e o meu colega, isso aqui eu peguei hoje para mostrar para vocês, eu vou incorporar direitinho nas apresentações, mas eu fiquei muito animado em poder mostrar que eu tive alguma participação no caso Evandro. Tanto que eu estou mandando isso daqui para a Globoplay, para ver se eles querem colocá-la, sabe, apresentar. Isso aqui é uma batimetria que nós fizemos em 2005, num costão em Guaratuba, no litoral do Paraná, onde um dos suspeitos falou que tinha jogado a ossada do menino, uma ossada. Ele falou, olha, tem uma ossada jogada aqui dentro desse costão. Aí nós fizemos a batimetria com uma lancha da polícia e encontramos essas cavidades aqui. E isso orientou os mergulhadores dos bombeiros a ir procurar os ossos da criança aqui. Não encontraram nada. Mas nós dissemos, olha, mergulha aqui, mergulha aqui, mergulha aqui, mergulha aqui, que você vai ter mais chance de encontrar alguma coisa 12 anos depois que aconteceu o homicídio, né? Eu fiquei doido. Eu tenho que elaborar um pouco mais essa apresentação, mas em primeira mão, vocês estão vendo que em 2005 a geologia forense é com batímetro, profundidade de substrato da praia, tá? A gente já estava utilizando sem saber, em 2005, 4 anos antes do primeiro seminário ibero-americano. Descobri agora, por causa desse caso. Então aqui, ó. Falha nossa. Essa tinta vermelha se associa com essa tinta vermelha que estava dentro do carro, tá? Porque aqui foi o local onde o menino foi torturado. Ele foi torturado aqui, deixou manchas de tinta aqui, e foram
associadas com as manchas que estavam no porta-malas do carro, tá? Então, veja, tinta aqui com tinta daqui, certo? Também na correria. Vamos para frente, quero mostrar mais coisa para vocês. Trabalhamos muito, geólogos forenses, com perícias ambientais. Isso daqui é uma extração de xisto no interior do Paraná, de folhelho oleígeno pirobetuminoso. É um crime ambiental continuado que a Petrobras realiza no interior do Paraná e faz vistas grossas, tá? Porque existe uma contaminação de aquíferos, existe uma contaminação da vegetação, mas é bem desprezado o que acontece lá. A Petrobras é uma empresa muito forte, muito poderosa para a gente combater os crimes ambientais que ela comete, tá? Mas a gente luta, a gente tenta. Ela tem que se adequar, ela tem que respeitar o meio ambiente do país que alimenta a sua riqueza. Mas ela é complicada, a Petrobras é bem complicada. Aqui ainda uma vista lá de São Mateus do Sul, né? Como que uma extração dessa magnitude não vai causar impacto ambiental nessa região? Principalmente porque o folhelho oleígeno libera metais pesados, libera contaminantes que vão para o lençol freático. Não quero que a mineração pare. Não sou defensor de encerrar mineração, extração mineral, pelo amor de Deus, eu sou da prospecção. Mas, por favor, cuidados ambientais têm que ser tomados. Aqui um outro crime ambiental evidente que acontece ainda hoje. Isso aqui são fotos tiradas. Essa aqui é da década de 60. Essa daqui é da década de 2010, mais ou menos, tá? É uma curva de rio no interior do Paraná, onde se extrai areia. E extrai-se areia de uma maneira muito irregular, porque a área de preservação permanente aqui é ridícula. Ela não consegue conter os extravasamentos que acontecem aqui desse porto de areia para o Rio Iguaçu. Esse aqui é o Rio Iguaçu, indo em direção do Rio Paraná. Lá embaixo ele vai chegar no Rio Paraná. E volta e meia essa região alaga. Essa cidade aqui, União da Vitória, está sempre alagada, sempre alagada. As outras cidades aqui do entorno, a água baixa depois de uma grande enchente, aqui fica cheio de água, um monte de tempo. Muito por causa dessa extração irregular que existe lá, tá? Aqui, ó, aqui é uma cena de um dos alagamentos que acontece. O Rio Iguaçu alaga, toda hora tem as cidades que são alagadas, tudo bem. Só que União da Vitória é a que seca mais demorado. Demora muito mais para secar do que as outras cidades por causa dessa extração irregular de areia numa fazenda chamada Fazenda Brasil, uma grande produtora de areia que existe no interior do Paraná. Fazemos perícias bem simplinhas também, coral de aquário. Se vocês tiverem coral brasileiro em aquário, vocês são criminosos, vocês não podem ter coral nacional dentro de aquários, não é permitido, é ilegal, apenas corais estrangeiros ou corais artificiais. Se vocês acharem bacana um coral que veio lá de Maragogipe, lá do Alagoas, ou aí mesmo do litoral do Espírito Santo, tão bonito aí, né? Como é que chama a cidade aí pertinho? Tem uma praia tão bonita, hein? Itaúnas. Então, lá tem alguns corais. Se vocês têm corais de lá nos seus aquários, vocês estão cometendo crimes, tá? Cuidado. Mineração irregular é uma das coisas que a gente mais atua também pelo Brasil afora. Isso aqui é na divisa do Piauí com o Ceará, é uma mina de cobre, que foi abandonada depois que os preços do cobre caíram. E aqui é uma representação esquemática do declive que a contaminação da mina de cobre percorria para chegar em cidades que estavam aqui próximas. Então, quando uma mineração é abandonada dessa maneira, o passivo ambiental, quem que cuida disso? O cobre baixou o preço, a mineração francesa se mandou. E aí, quando o preço do cobre subiu, que está bem alto hoje, quis voltar. Mas não, tem um laudo lá dizendo que eles têm que recuperar essa área. Se eles não recuperarem essa área, eles não podem voltar para o Brasil para explorar o cobre que tinha na época aí, tá? Aqui um caso de uma explosão de um navio. O que tem geologia forense a ver com explosão de navio? Contaminação ambiental, geologia marinha, tá? Contaminação de costa, contaminação de mangues, geologia ambiental na veia, isso daqui, tá? Foi uma explosão de um navio no ano de 2004, no porto de Paranaguá, onde 3 marinheiros morreram e houve uma contaminação bem grande, não muito grande, mas bem grande, da Baía de Paranaguá.
nós tivemos que fazer esse laudo ambiental mostrando que a contaminação vinha do navio, porque tinha gente que estava duvidando, não vem do navio, essa daqui é de outros navios. Não, nós tivemos que analisar o óleo que estava dentro do navio e o óleo que contaminou a região aqui da Baía de Paranaguá. E os mangues, né? O mangue, olha que coisa horrorosa que ficou o manguezal. Não tinha nem essas espumas de contenção. Foi uma vergonha. Agora melhorou bastante, mas na época foi uma vergonha. Isso em 2004. As praias, como nós encontramos as praias, e nós tivemos que dizer, esse óleo da praia veio do navio. Porque é isso que a gente faz. A gente mostra para o juiz a prova. Porque se o cara falar, não, isso daí não veio, isso veio da lavagem do tanque de combustível de um outro navio. Pode confundir o juiz, né? E nós temos que provar que esse óleo veio da explosão do navio, tá? Com análises muito próximas do que a gente faz na geologia. Esse aqui é um caso de chacina de garimpeiros na região amazônica, no estado de Rondônia. 29 garimpeiros foram mortos e deixados nessa mata. Essa foi a clareira aberta para... Essa foi a clareira aberta para o pouso do helicóptero que nós usamos para fazer o exame dos corpos que aqui estavam. E o que tem a ver com geologia forense isso? Diamantes. Eles foram mortos, os garimpeiros, porque eles encontraram diamantes muito valiosos dentro de uma reserva indígena, a do Roosevelt, e não quiseram entregar para os índios. E aí eles foram mortos, chacinados e deixados naquela clareira. Tá? Diamantes. Então a geologia forense e a gemologia forense ajudando a resolver casos. Essa aqui é uma balsa do interior no interior do Paraná, que era utilizado para lavar os diamantes que eram extraídos daquela terra indígena onde teve o homicídio. Vejam a complexidade da criminalística. Nós estávamos falando de homicídio que ocorreu aqui, tá? Em Rondônia, mas que era relacionado com o rio Tibagi, no interior do Paraná. Porque os diamantes que eram explorados aqui, esses diamantes eram lavados, no termo criminoso da palavra lavados, numa balsa do rio Tibagi, por causa do certificado Kimberley. A empresa do Paraná tinha autorização para lavrar diamante no Tibagi. E lá em Rondônia não existia autorização. Percebem a conexão do crime nessa história? Tá? Isso são as redes criminosas que se usam do diamante legal dentro do Paraná para lavar o diamante ilegal extraído de Rondônia, da reserva Roosevelt, uma das reservas de diamante mais importantes do mundo atualmente. E aqui uma cena do que nós encontramos no local. Então quem vai seguir para a área forense, saiba que é mórbido. Eu estou falando com vocês apenas aquilo que é mais tranquilo, aquilo que é menos mórbido, tá? A gente lida com crime, e crime muitas vezes tem homicídio, tá? Então, saibam que nós não estamos tratando de uma ciência muito tranquila, tá? Esse foi um dos corpos, e aí eu paro. Essa aqui é a última cena que eu mostro de lá, eu não quero avançar, mas nós tivemos que fazer o local do crime também. Alguma pergunta? Eu estou desembalando a falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu já falei quase uma hora, deixa eu ver. É uma hora. Daqui a pouquinho eu estou encerrando, mas alguém tem alguma pergunta? Sim, sim. A gente não pode se furtar disso. Na Polícia Federal é muito raro. É muito raro. Se bem que quando acontece são 29, são chacinas, são coisas grandes. Mas quem trabalha nas polícias estaduais é muito frequente. Eu em São Paulo, na Polícia de São Paulo, toda noite, 2, 3 locais de crime com morte violenta. 2, 3 toda noite. A gente trabalha com isso sim. Lógico que quem trabalhar com geologia forense vai ter uma especialidade que eventualmente vai desviar dessa parte criminal, mas a gente não pode se furtar disso. Pode ser que a gente seja chamado para atuar em tragédias, em chacinas. Brumadinho, que matou tanta gente, o desastre de Brumadinho,
Teve um monte de geólogo forense trabalhando lá para entender o que aconteceu lá, né, no desmoronamento da barragem de Brumadinho. Mas era um local muito mórbido também, né? Aconteceu uma tragédia terrível. E muitos corpos foram encontrados por lá, mas o trabalho de geologia forense foi fundamental. Esse é um outro caso de homicídio. Eu já abro a palavra depois para vocês. É que eu quero apresentar logo, porque eu estou me estendendo muito. Não quero cansar vocês, porque noite é difícil. Esse caso aqui aconteceu em Maringá, no interior do Paraná. Um funcionário da Receita Federal foi morto e o método de homicídio dele foi um motoqueiro parou do lado do carro dele, quando ele estava fazendo academia, né, fazendo ginástica, e perfurou o pneu do carro dele com uma faca. Aí, quando o auditor da Receita foi sair da academia, o pneu murchou, ele saiu para verificar o que tinha acontecido, aí um motoqueiro passou e deu 2 tiros nele. Tá? Então, esse vestígio é que chamou a atenção do delegado para que nós tentássemos correlacionar com uma faca, na verdade foram 5 facas encontradas, né? Mas ele queria correlacionar aquela marca com a perfuração. E mandou para a gente essas facas e perguntou para a gente, escuta, perito, dá para saber, olha a pergunta do delegado, dá para saber se tem marca da faca no pneu? Restos da faca no pneu? Eu, no telefone, eu falei, doutor, é mais fácil ter resto do pneu na faca, né? Um é mais duro do que o outro, né? Ah, é, verdade. Então, você consegue encontrar vestígio do pneu na faca? Sim. Fizemos a análise por microscopia eletrônica dessas 4 facas e identificamos essa primeira aqui como sendo a faca associada a essa perfuração, porque tinha borracha aderida na ponta. E essa borracha, por análise química feita em Brasília, foi compatível com o pneu também. Além do tamanho do corte, né? Tem algumas aqui que não dava certo, não dava certo. Mas a borracha aderida na faca é que foi conclusivo, tá? Geologia forense, tá? Aqui o caso de uma explosão dentro de uma sala de aula, onde estava se ensinando como lidar com granada, não se ensinou direito e uma granada explodiu. Aí explodiu e levou a mão de um estudante, de um aluno. E nós tivemos que procurar vestígios, microvestígios. Essa foto está super boa, vocês aqui não estão vendo nada, mas olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um pedaço do dedo da vítima. Estava sentado nessa e a explosão espalhou partes da mão dele e partes da granada por tudo quanto é canto da sala. Nós tivemos que fazer a reconstituição de tudo o que aconteceu a partir da coleta de todos os fragmentos da granada e a montagem, a remontagem da granada para mandar para o exército dizer para a gente por que aquela granada explodiu. Aí se verificou que ela foi colocada de maneira errada pelo professor. O professor deixou uma granada que não poderia estar ativa numa sala de aula. Foi falha do professor. Mas é um trabalho também que eu afirmo, que é de geologia forense, porque nós trabalhamos com quadrante, nós trabalhamos com amostragem, nós trabalhamos com microvestígio. É nosso isso daqui. O congresso... esse aqui estou terminando, tá? Esse aqui é o pôster do 35º Congresso Internacional de Geologia que aconteceu na África do Sul. E eu apresentei um trabalho que lá atrás eu mostrei para vocês a chamada do trabalho e falei, vou falar desse trabalho para vocês, é para concluir a apresentação. Foi o Congresso Internacional de Geologia, já tinha geologia forense à época, e o Congresso Brasileiro de Geologia não tinha. Então eu fui apresentar lá na África do Sul. O que é? Mineralogia e geologia forense para resolver um caso de uma fraude de mercado, fraude de comércio. Tá vendo essa imagem aqui? Isso aqui é um microvestígio palinomorfo. Isso aqui é um pedacinho de coral. É um pedacinho, não é bem coral, é um quinidário, tá? Então, já mostro para vocês como foi esse caso. Uma carga de zinco foi embarcada num container na China e mandado para o Brasil, para uma indústria eletroeletrônica aqui no Brasil. Parou, antes de chegar no Brasil, esse navio, essa carga,
carga transportada no navio na Coreia, num porto chamado Busan, na Coreia. Depois ele veio a viagem toda direto para o Brasil. Quando o container chegou no Brasil, não tinha mais zinco. Esse aqui é o caminho que o navio fez. Saiu de Xingang, passou por Busan, depois por Santos, Itaguaí, Itapuá, Paranaguá, Londrina. Londrina, ele já foi por terra, dentro de um caminhão. Opa, perdão. Perdão. Esse aqui é o caminho feito. Olha que bonitinho. Tá vendo a animação? Essa é uma das grandes sacadas da internet, né? Esse aqui é o caminho que o navio fez, partindo do porto de Xingang até chegar em Busan. Depois de parar e reabastecer aqui no porto de Busan, ele veio para o Brasil. Saiu de Busan e fez esse trajeto. Bordejou a África do Sul, não parou na África do Sul, e veio, destino final, Paranaguá. Quando o navio chegou no Brasil, foi transportado por caminhão até Londrina. Aí chegou lá em Londrina, aqui são os portos onde ele passou, aqui é o porto de Paranaguá. Quando ele chegou em Londrina, abriram o container e só tinha sacos de areia. Cadê? Aqui, ó. Chegou com esses sacos lá dentro. Aí a delegada perguntou para mim, Salvador, dá para saber de onde veio essa areia? Falei, manda para a gente que a gente tenta descobrir. Aí nós colhemos a amostra da areia, que se verificou não ser areia, e sim rocha moída, rocha vulcânica moída, e pegamos também pedaços da embalagem. Fizemos várias análises na rocha moída, e a pergunta é, zinco por areia, onde que foi trocado isso? Chamamos um pedacinho de zinco, o único pedaço de zinco que sobrou dentro do container. Então, um indício de que houve zinco lá dentro, em algum lugar foi trocado. Fizemos análise granulométrica, fizemos difração por raio-x, fluorescência por raio-x, fizemos análise isotópica na rocha, porque ela tinha carbono, então permitiu análise isotópica de carbono e oxigênio. Fizemos espectroscopia por raio-x, tudo para caracterizar aquele material. E chegamos a algumas conclusões interessantes. O zinco era zinco mesmo, tá? Fizemos a análise do zinco e vimos que era zinco. Depois começamos a analisar a suposta areia, vimos a sua química e chegamos à conclusão que ela tinha essa composição mineralógica que classificou a sua mineralogia e a sua petrologia como sendo uma rocha vulcânica inexistente na região de Paranaguá e inexistente no Brasil inteiro, quase. Só vai ter uma rocha parecida com essa que foi encontrada perto de Poços de Caldas, lá na região vulcânica de Poços de Caldas. Mas é extremamente improvável que alguém tenha trazido aquela areia de Poços de Caldas para misturar lá no Porto de Paranaguá. Não tem lógica. Ainda mais que no porto de Busan tem um monte dessa rocha. Essas rochas dacíticas rodeiam o porto de Busan. Tá? Então, a rocha era típica da Coreia. Aí pegamos, a rocha era típica da Coreia, não era típica do Brasil. Aí pegamos um pedaço da embalagem e olhamos o que tinha na embalagem. E encontramos fragmentos de quinidários. Quinidário é quase um coral, são micro-organismos que se reproduzem como corais e que não existem no Brasil. Isso aqui foi classificado como quinidário por um pessoal da biologia que trabalhou conosco nisso. Esses quinidários não existem no Brasil, mas existem muito no Sudeste Asiático. Mais de 40 espécies no Sudeste Asiático. E no Brasil tem um pouquinho, começa a aparecer um pouquinho aqui, 3 a 10 espécies, a partir de Alagoas. Para cima de vocês aí do Espírito Santo, para cima, começa a aparecer algum tipo de quinidário. Enquanto que aqui na região da Coreia, isso é farto, tem um monte lá, tá? Fizemos análise isotópica também, a relação carbono-oxigênio da rocha moída. E olha que bacana, os números
Ai, aqui eu não estou conseguindo. Espera um pouquinho. Pronto. Os números da relação isotópica, que estão aqui em azul escuro, as análises que nós obtivemos aqui, ó, 602, jogaram, cadê? Aqui, ó, azul escuro, Sudeste Asiático. Então, no Brasil não. No Brasil os números são muito mais abaixo, muito diferentes, tá? Por análise isotópica, por análise mineralógica, por análise petrográfica e por análise palinológica dos quinidários, nós pudemos colocar no laudo que não era material brasileiro, então a seguradora tinha que pagar a partir da Coreia. Tá? Esse é um caso bem bacana, porque usamos várias metodologias. Aqui a conclusão, para os internacionais nos entenderem, para os estrangeiros nos entenderem, explicar o que era o corpo de delito, tudo isso que eu falei para vocês, né? Apenas que de uma forma um pouco mais ordenada. E esse foi o caso com que eu encerro a apresentação. Eu teria muito mais a apresentar para vocês, mas eu acho que com isso eu encerro essa apresentação e fico aqui aguardando perguntas de vocês, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Veja uma coisa, deixa eu concluir a conclusão, tá? Está tão vasto o conhecimento de geociências forenses que uma apresentação de uma hora e pouco já está começando a ficar atropelada, sabe? Vocês vejam, eu apresentei 140 slides, falei um monte de coisa, sabe? Mas isso é só um pouquinho, é um pouco, é para despertar curiosidade, sabe? O pessoal está achando ótimo, mas eu fico assim, desencantado em não poder apresentar tudo aquilo que a gente tem nas geociências forenses. Vocês que estão nos capítulos estudantis, vocês vão vivenciar isso o tempo todo. Encontrar isso o tempo todo, tá? Então é isso daí. Eu queria ver se tem alguma pergunta, queria ver se vocês querem interagir um pouco comigo. Por favor. ...50 geólogos forenses dentro da Polícia Federal. Então, essa é a melhor notícia. 1 ou 2 geólogos forenses dentro das perícias estaduais do Brasil inteiro. Essa é uma má notícia. Assistentes técnicos existem espalhados pelo Brasil inteiro, mas eles são meio ocultos. Tá? Existe campo para isso, mas nós temos que abrir essa roda, essa conversa. Nós temos que fazer crescer. Então, quando a gente discute gemologia forense, joalheria forense, local de crime, de homicídio, né? Tudo isso daí são oportunidades que estão meio escondidas. E não vou enganar vocês. Hoje tem pouco campo, mas tem mais campo do que algum tempo atrás. Como eu falei, o concurso da Polícia Federal. Concurso da Polícia Federal, 50 vagas, 50 vagas não, temos 50 geólogos, então é uma boa possibilidade. Só que os concursos acontecem de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, né? E então não é uma perspectiva muito factível. Agora, academicamente, e como assistentes técnicos, e um campo novo que a gente vai discutir nesse segundo workshop, chamando as pessoas certas, então conclamo vocês a procurarem essas pessoas, aquelas que trabalham, por exemplo, em empresas de seguro, seguradoras. Esse caso que eu falei ali do Zinco, lá da China, ele envolveu uma seguradora grande, a Tokyo Marine Seguros, e ela teve assistentes técnicos que nos contestaram, vieram com contestação, mas perderam porque a gente mostrou que era isso. Mas existe campo para assistente técnico dentro de seguradoras, dentro de escritórios de advocacia, porque quando acontece um caso criminal, vocês imaginem, por exemplo, na Vale no caso de Brumadinho, quantos assistentes técnicos não devem ter sido chamados para defender a Vale? Né?
Então existe campo que está crescendo, mas vai crescer por causa de vocês, por causa do impulso dado na academia pelos capítulos, pelos estudantes, mostrando, ó, tem muito a fazer, tem muito a fazer, vamos abrir esse ramo aí, né? Alguma outra pergunta? Acho que tem, né? Você falou, né, Maria? Pois não. Nós usamos um Raman portátil, um sensor térmico para ver a condutividade térmica da gema, e aí existem aquelas tabelas que nós usamos, o refratômetro, né? O refratômetro também, balança densimétrica. Então a gente faz análise da densidade da gema, quando ela não está na joia, né? Quando ela está na joia é um pouco mais complicado. Mas quando ela está solta, a gente faz a densidade, faz a condutividade térmica, usa espectroscopia Raman portátil, que é um equipamento fantástico para gemas, fantástico. Só que nós tivemos que adaptar do nosso grupo de explosivos, de bombas e explosivos, porque é uma peça bem rarinha de encontrar, não é muito fácil de achar, não. É o sonho de consumo de muito gemólogo por aí. Mas nós temos essa espectroscopia Raman. E balança densimétrica, né, para ver a densidade. Fazemos testes de dureza, de brilho. É uma classificação muito semelhante àquela que a gente faz na academia. Continuar participando das pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelos capítulos. A geofísica forense tem uma série de iniciativas dentro dos capítulos. Acompanhar esses eventos que de 2 anos para cá tem bombado, os nacionais e os internacionais, e construir junto com a gente uma ciência sustentada em método científico real, não em achismo, e construir com a gente, por exemplo, o workshop que vai ter em setembro. Nesse workshop, a gente deve quer trazer, gente que vai abrir as portas profissionais para vocês. Então, é muito interessante isso, sabe? Seria bacana falar, olha, procura Vale do Rio Doce, procura a Votorantim, procura aqui em Ross, procura a Yamana, procura... Não, não é por aí. Nós estamos construindo uma estrutura profissional associada a combate ao crime. Então tem muita ciência para ser construída na universidade, muitos trabalhos acadêmicos importantes estão acontecendo. Acompanhem o mestrado do Matheus, acompanhem o mestrado do Adriel, lá do Rio de Janeiro, o trabalho da colega lá do Rio Grande do Norte em geofísica, tem várias coisas pipocando. Obras de arte, eu não falei de obras de arte. Obras de arte é um campo extenso, gigantesco, que nós vamos abrir, porque as obras de arte, puxa vida, é tanta coisa, gente, mas pigmento mineral que existe na obra de arte permite dizer se a obra de arte é falsa ou verdadeira. Os pigmentos minerais que tem lá, análise de pigmentos. Então, pela análise dos pigmentos minerais, a gente consegue ver se tem neguinho lavando dinheiro com obra de arte. E tem um monte lavando dinheiro. Tá? Então, existe já uma iniciativa gigantesca de um grande grupo nacional de análise de obras de arte, patrimônio histórico e cultural. Vocês se liguem que vai aparecer a oportunidade de vocês desenvolverem pesquisas com isso. Eu sou muito otimista. Não era, tá? Mas tenho ficado muito otimista com as coisas que têm acontecido. Não tem praticamente um dia que alguém não me liga de um estado ou de outro querendo desenvolver pesquisa. Falei, bom, se estão desenvolvendo pesquisa, daqui a pouco a gente começa a ter resultados, né? Começa a ter resultados de aplicação. E começa a abrir o campo profissional para a gente. Vocês estão, como se diz, né, on time. Vocês estão na hora certinha para construir uma nova ciência aplicada. Ó, o caso que eu falei para vocês da chacina dos índios
promovida pelos índios Cinta Larga, com certeza, foi muito, muito forte. Teve vários. Esse do Container foi bem bacana, não teve nada de mórbido, mas foi bem bacana. Mas tem um caso que eu atuei, não como geólogo, como diretor técnico-científico da Polícia Federal e como incentivador das equipes de local de crime, de coleta de vestígios em local de crime, que foi o caso da Raquel Genofre, aqui no Paraná. DNA. DNA não parece muito próximo da geologia forense, mas tem alguma coisa a ver, sim, sabe? A coleta do DNA do suspeito, 12 anos depois, levou à condenação desse cara que matou, esquartejou, estuprou a Raquel Genofre aqui no Paraná. E foi o DNA que nós incentivamos a desenvolver a pesquisa de DNA no Brasil, através da procura ordenada, através de quadrantes, através de prospecção em local de crime. Nós colhemos aqueles vestígios biológicos e depois pudemos confrontar 12 anos depois com o Banco Nacional de Perfis Genéticos, 12 anos depois, e pudemos achar, 12 anos depois, o assassino da Raquel Genofre. Foi uma participação muito indireta minha, muito indireta, mas que eu faço questão de colocar como muito importante na minha carreira. Teve muita coisa. Agora esse daí do Evandro, então, agora eu vou cantar de galo. Eu vou mandar lá para a Globo e falar, olha, eu quero participar da série, eu quero aparecer na série. Tem um outro também que está no forno para sair o resultado, que é de um menino, perdão, de uma menina que foi morta em Santa Catarina e que a análise da areia permitiu dizer em qual praia que ela foi assassinada. Tá? Esse laudo está para sair, está prestes a sair lá de Santa Catarina, e também tem muitas coisas, mas esses aí que lidam com morte e a gente ajudar a resolver casos é muito importante. Não, eu que agradeço. Maria, eu que agradeço a paciência de vocês duas vezes, porque eu falei com vocês hoje de manhã. Agradeço a paciência de vocês ficarem até 20 para as 8 ouvindo, sabe, o que eu estava falando. Fiquem sabe, à inteira disposição de mandar mensagem, perguntas, indicações, contatos, porque a gente está junto construindo uma ciência aplicada à solução de problemas do Brasil, problemas sociais. Eu não quero ver vocês que têm a idade da minha filha encontrar uma sociedade daqui a 20 anos onde a gente não consegue usar ciência para resolver crime, tá? Então, eu que tenho que agradecer a vocês e tenham total liberdade para me procurar a hora que vocês quiserem, tá? E vamos em frente. E parabéns, parabéns. O evento de vocês está muito legal. Eu falo isso para a turma aqui, ó, Espírito Santo tá moendo. Cuidado com Pelotas, cuidado com Paraná, mas Espírito Santo tá moendo aí, tá muito legal. Uma boa noite para vocês, tá? Perfeito. Boa noite.